teremos a satisfação de convidar a nossa irmã Eliane Amorim, a nossa companheira da capelania, da Associação Médica Espírita, para nos abençoar com o tema Influência dos Chakras em nossa saúde. Eliane, seja bem-vinda. Bom te rever. Também, Zé Luiz. É um prazer, né, estar aqui de novo, relembrar, né, como primeira capelã, né, da primeira turma, aqui estamos, né, novamente, e foi a porta de entrada, né, com o Wilson também, né, na época como presidente, e daí vários projetos, né, participando, que a gente acaba nem quase não dando conta, né, são vários e estou aí, né, até hoje. Mas é com grande satisfação que eu vou estar aqui falando sobre a influência, né, dos chakras em nossa saúde. Antes, para falar, né, para falar de chakras, a gente tem que percorrer um pouco, né, nos livros espíritas, né, onde que eles estão colocados, vou estar passando por aí, e a gente vai estar trabalhando em cima dessa influência, né, na nossa saúde, o que nós podemos fazer, que vai estar lá bem depois. Não vou adentrar muito sobre chakras, vou estar fazendo uma colocação, né, de chakras com uma visão espírita, né, nas obras de André Luiz, no Livro dos Espíritas, né, Joana de Ângeles, mas também vou adentrar um pouco mais focado no Alírio Cerqueira, por causa de eu ter feito curso, né, há um tempo atrás, de yoga, né, de aperfeiçoamento, 2 anos, e aonde eu me identifico. Então, eu vou estar mostrando aonde existem algumas diferenças, né, espirituais, para a gente estar falando, e aonde por que eu não vou estar abordando diretamente em cima da parte de André Luiz, e sim de Alírio Cerqueira, e porque está um pouquinho voltado mais para o que eu vou estar falando depois, ok? Eu vou estar explicando isso aí. Né? Chakras, estudando atentamente o Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá no Allan Kardec, referindo-se ao assunto. Não utilizou a palavra sânscrita, chakra, mas empregou a expressão centro vital. Então, está lá na questão, né, no item 140, questões 146 e 146A. Então, nós vamos observar aí, né, a primeira pergunta. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Então, os espíritos respondem, não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naquele que muito sente e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. E aí o André Luiz, quando coloca, né, como primeiro chakra, o coronário, né, os 3 superiores espirituais, né, que vem depois o frontal, o laríngeo e o cardíaco, aonde está o amor. Então, é como se a gente estivesse colocando, quer dizer, ali, nessa ponte, na parte fisiológica terráquea, que há os outros 3 abaixo do cardíaco. No 146A, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações, né? Onde que estão os órgãos sensoriais, né? Os órgãos dos sentidos, que também tem muitas ligações com os chakras superiores, né? Os 3 chakras superiores. Os que a situam, que no consideram o centro da vitalidade. Esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. Né? Então, é a parte desses chakras que a gente conseguindo
né, aprimorar, evoluir aí, que a gente começa o nosso caminho de aprendizagem. Né? Na realidade, a gente começa lá do básico mesmo, do raiz, né? Que sacral, a gente vai começando a ter essa segurança para adquirir, mas para a gente alcançar, que nós somos eternos aprendizes, né? Então vai sendo através do aprimoramento desses centros de força, né? Dessas energias, é que a gente vai conseguindo cada vez mais evoluir. Em várias obras, né, do André Luiz, ele utiliza a expressão centros de força. Então, nós vamos encontrá-las, né, em vários livros, né? Evolução em Dois Mundos, ele vai estar citando, Mecanismo da Mediunidade, Missionários da Luz, né, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino, Entre Terra e Céu. Então, todos esses livros, essas obras de André Luiz, ele vai estar citando e vai estar falando e colocando até muito mais, né, em cima disso aí. No capítulo 20 e 21 do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz se reporta às orientações que Clarencio passa a ele e a Hilário sobre o tema. Analisando a fisiologia do perispírito, classificamos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. E aí ele continua. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos cerceia presentemente, o centro coronário. Então, André Luiz, ele sempre vai colocar, e realmente, a energia universal, a energia de Deus emanada para dentro da gente, né, ele inicia realmente pelo coronário. Então, ele começa aqui, né, e às vezes na Índia, eles colocam muito, né, da questão do básico como primeiro, mas na realidade a energia ela entra pelo coronário. Ele começa, né, quer dizer, pelo espírito, a energia universal vindo, a energia de Deus, né, para conosco. Né? É considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas. Né? Então, eles vão considerando o quantitativo, né, de pétalas, né, que a gente tem no coronário 1000 pétalas, depois eles vêm para o frontal, que são 2 pétalas, né? E aí a gente sempre, o hindu, ele começa pelo raiz, né, o básico, né, iniciando por lá, que são 4 pétalas. Então, a gente vai tendo, né, subindo, né, diferencialmente. E depois da gente de 16 pétalas, que é o laríngeo, a gente vai ter o frontal com 2. Né? A gente vê aqui que assenta a ligação com a mente, figurante a sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, eles entram, né, e saem. Então, é como se fosse, né, onde eles encontram. E aí a gente vai ter o cardíaco, que é a fonte do amor, onde a gente vai estar fazendo essa ligação, né, entre os fisiológicos, 3 básicos, né, com os 3 superiores espirituais. Manuel Filomeno de Miranda utiliza a expressão chakras no livro Bastidores da Obsessão, no capítulo 3. Ele afirma que, ativados os chakras, através dos passes, né, habitualmente aplicado, a paciente desdobrados parcialmente pelo sono físico parece sobre um delíquio. É como se tivessem desmaiados, né? Então, eles estão ali relaxados. Quando eles conseguem, então, com a abertura através do passe, que também pode ser feito, né? Essa abertura reenergizando se tiver em desequilíbrio. Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda, nota do autor espiritual. Joana de Ângeles lega-nos a obra dos Estudos Espíritos, no capítulo 4, aborda o perispírito. Desde a época imemoriais, a filosofia hindu
estudando as suas manifestações no ser encarnado, relacionou-o com os chakras, ou centros vitais, que se encontram em perfeito comando dos órgãos fundamentais da vida. Então, chakra, palavra sânscrita, que significa roda, igualmente conhecida em Pali como chakra nota do autor espiritual. Então, vocês estão vendo que chakras é relacionado desde o livro espírita, né, e outros autores, né, mentores espirituais que psicografaram e foi colocado, né, também falaram do chakra. Os chakras são aí o Alírio Cerqueira, né, onde que eu vou estar calcando mais a minha fala a partir de agora. Os chakras são centros de energia ou de força que existe no interior do corpo fluídico do espírito ou perispírito e estão de acordo com as leis naturais. Então, eles são calcados também na lei de amor, justiça e caridade. Né? Na justiça, na lei de causa e efeito. Então, vão estar abordados em cima das leis. Associados ao corpo físico por meio de um plexo nervoso e uma glândula endócrina. Há 7 grandes chakras principais e vários secundários. Então, a gente tem chakras, a gente sempre fala muito dos 7 principais, mas existem chakras em outros vários pontos. Hoje, a acupuntura é usada em outros chakras, o quantitativo de chakras. A reflexologia também usa pontos acupontos, a gente usa também pontos motores, em várias partes também do corpo também, e onde que também estão outros chakras. Além de toda essa função fisiológica, os chakras cumprem o papel espiritual específico, estando associados às questões psíquicas e emocionais, importante para o desenvolvimento da consciência humana. Eu vou estar falando aqui, com base também no Alírio Cerqueira, dos aspectos físicos e nos aspectos psicoespirituais. Aqui, os centros de força, centro vital, centro perispirítico, a gente do André Luiz, a gente vai ter, eu estou falando na fala, conforme o André Luiz prescreve. E dentro dessa aura, a gente tem aí o quê? As cores de cada chakra, que são o espectro da cor branca. E também a gente relaciona muito o espectro também do arco-íris no céu. Então, são as 7 cores também do arco-íris, porque a cor branca, quer dizer, as cores do arco-íris estão relacionados com a cor branca, porque são espectros dela. Então, a gente tem aí o vermelho, que é o básico. Nós vou estar passando depois, vou estar até já colocando isso aqui, que eu coloquei essa seta. Quando a gente tem a ligação com a Terra, o hindu, ele usa muito com a base aqui da Terra, iniciando do primeiro, que é o genésico raiz, iniciando. Já André Luiz, ele começa pelo coronário, pelo espiritual. Então, a diferença do hindu, de estar lá, e aqui para o André Luiz, que quando ele fala, ele está falando com base, quer dizer, iniciando do coronário, que é espiritual, quer dizer, vindo essa energia divina. Então, de cima para baixo. Então, quando se fala aqui, então, aí é colocado, quer dizer, no hindu, aí a primeira. Vou começando já a fazer a diferença. Então, quando a gente tem, o André Luiz coloca, então, o coronário, ele é violeta. Apesar da cor aí, ela não está muito clara em cima disso. Depois a gente tem o frontal, que é o acorídeo ou anil, o laríngeo, que é o azul celeste ou azul claro, o cardíaco verde, o esplênico,
para o André Luiz, no hindu, o esplênico ele não está, e ele não está ligado à glândula, né? Nenhuma, né? Então, a gente tem o gástrico, né? Segundo André Luiz, básico e genésico. Ali está o Kundalini, que é a palavra sânscrita, né? O básico de hindu, né? Da Índia. Então, a gente vai estar falando aqui do sacral, né? A gente tem o plexo o gástrico, a gente tem o plexo solar, cardíaco, laríngeo frontal e coronário. Quando, se eu pegar aqui, a gente está pegando aqui do André Luiz, a gente vai ver o básico e o genésico como se fosse único, porque se formos contar aqui, nós teríamos 8 chakras, né? Então, quando está colocado na cor, né, expressa por ele, um é vermelho e o outro é avermelhado. E aí a gente tem o esplênico, os gibais estão ligados ao plexo, né, nervoso, né, e estão ligados a glândulas, agora o esplênico não. Ele não está ligado a glândula nenhuma. Então, segundo o Alírio, né, Cerqueira, ele vai estar trabalhando com os psíquicos espirituais, né, dos chakras. Então, a gente tem o raiz, né, começando como o hindu do primeiro, lembrando sempre que André Luiz ele fala sempre do espiritual, né, de cima para baixo. E o raiz, ele vai falar sobre a segurança, que é o chakra que vai estar trabalhando o equilíbrio dele, é segurança. O segundo sacral é o prazer, o plexo solar, que é o poder. Então, esses aí são os aspectos fisiológicos. Terra, nós encarnados, nós aqui de aprendizagem, que temos muito que aprender. E temos a ponte, que é o cardíaco, que é o amor, né? E aí, superior espiritual, temos o laríngeo, conhecimento, o frontal, a inspiração, e o coronário, a transcendência, né? E aí, por que, se eu abordasse, colocar aí o esplênico, que está ligado ao baço, né, do André Luiz, ele vai estar também dentro do plexo solar. E ele vai estar um amarelo dourado, né? Nessa colocação aí de ligações. Só que ele não vai estar ligado a glândula nenhuma. Esses daqui nós já vamos estar ligando, né, a coisas. No raiz, a gente tem as suprarrenais, né? A sacral, a gente tem as gônadas, né, femininas e masculinas. Aí, o plexo solar, a gente tem o pâncreas, até já tô, é o pâncreas, o cardíaco, nós temos o timo, né, o laríngeo, a tireoide, o frontal, o hipotálamo, e o coronário, o pineal. Então, por que ele é tão importante quando a gente vai estar falando, para a gente estar estimulando e trabalhando, né, em cima disso? Os plexos nervosos, a gente não vai estar... Eles estão ligados também, né, a cada chakra, mas para nós é mais importante estar falando na importância da glândula para desenvolver aqui. Então, a gente tem o primeiro chakra, né, raiz, lembrando que é de baixo para cima, diferenciando de André Luiz, né, segurança, é o senso da realidade essencial. Então, são os psíquicos espirituais para ser trabalhado. Se ele está em hipoatividade, né, ele não está sendo trabalhado, ele está fechado, né, o básico, a gente tem aí as pessoas inseguras. Então, está na insegurança, aonde terá que ser trabalhados.
Então, são pessoas medrosas, normalmente, que têm medo, né? Não têm coragem de ir à frente, e tem vários outros, né, sentimentos, emoções relacionados por ele estar inseguro. É como se tivesse assim, é o pé ficado, é a base, né, onde que eles estão fixo na terra. Né? A gente até ouve de vez em quando pessoas dizendo, está no mundo da lua, porque é como se não estivesse um pé ficado na terra, né? É como se tivesse a base dos pés. Então, ele está ligado muito aos membros inferiores. Né? Então, é de você estar ali, né? Com o pé no chão, com segurança. Né? E ele também, girando muito, né? A hiperatividade, ele já vai ter a temeridade, o temor. Né? Ele já ele tem nessa temeridade, ele mesmo tendo temor, a gente coloca assim, que seria muito ligado às pessoas de esportes radicais. Ele tem temor, mas ele arrisca, ele vai lá. Então, a adrenalina, né, ó, que está aí ligado, né, a glândula que está ligada vai estar das suprarrenais, soltando, liberando o hormônio, a adrenalina, e isso depois que é colocado, depois desses esportes radicais, dá aquela calma, né, no sangue. Então, dá o prazer, né, de muitas vezes, né, as pessoas que estão ligadas aí. É o temor, mas tem aqueles que partem para os esportes radicais. Então, está ligado isso aí. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Então, o equilíbrio desse chakra é a humildade e a mansidão. Né? Então, aonde que a gente estaria, né, fazendo, né, esse trabalho de humildade, que a gente vai estar falando isso lá na frente, de como que nós vamos conseguir harmonizar esse chakra. Sentimentos egóicos, né, que estão responsáveis pelo seu desequilíbrio, o orgulho e a rebeldia. Né? Então, essa coisa de afrontar, né, de ir à frente, as pessoas que são assim, então, está com sentimentos egóicos. E orgulhosos, né, que tem orgulho de alguma coisa, orgulho material, porque esse é um dos chakras também que está ligado muito à matéria, ao nosso ser encarnado aqui. Né? Que é onde está o início do nosso aprendizado. Aqui que estamos aqui, encarnados para aprendermos, mas a gente tem dificuldade, né, de ultrapassar esse aí. Vamos para o segundo chakra. Isso didaticamente nessa separação, que a gente vai ver que eles vão estar ligados, principalmente esses três fisiologicamente, né? Eles estão interdependentes, mas estão ligados. Ele do prazer sacral, né? A hiperatividade dele é o puritanismo, é aquelas pessoas, né, puritanas, principalmente, né, tudo, não posso, não quero, fechadas, né? Então elas estão ligadas a isso aí. Então, esse precisa de equilíbrio desse chakra. A hiperatividade é o sensualismo, é aquele também que parte, né, exagera, né, que vai além na questão da sexualidade, porque nós precisamos. Deus, quando colocou para a gente, né, o sexo, é necessário, né, mas não em exagero, né, você partir para o exagero. Virtudes essenciais responsáveis para esse equilíbrio. Então, quais são as virtudes que a gente precisa para estar equilibrando? A gratidão, né? Muito bem cantado pela Aline, né? As músicas que já nos harmonizou nesse momento, né? Muito bom. Mais humildade e mansidão. Então, a gente está aí o quê? Está ligado aos dois, porque eles são fisiológicos, eles são daqui, da nossa encarnação, como aprendizagem. Então, a gente tem para aprender, para evoluirmos. Então, pega o segundo, a gratidão,
e pega mais a humildade e mansidão do primeiro chakra. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio. Né? Olha só, a nossa dificuldade, né? Ingratidão, né? Orgulho e rebeldia. Né? Ah, não sei o que, eu estou fazendo, não sei por que acontece isso comigo. Ao invés de pegarmos isso aí aconteceu, o que veio nos dizer para aprendermos, né? No processo de aprendizagem. Né? Então, está aí também, né, as nossas chagas, né, ó, que difícil da gente seguir em frente. O terceiro chakra, plexo solar, o poder. Né? A hiperatividade, né? A impotência. Então, aquela pessoa que não se sente capaz, também não consegue. E hiperatividade, onipotência e prepotência também, né, que está ligado. Mas não quer dizer com isso que a pessoa só está aqui, muitas vezes está lá. Eles estão todos num processo de aprendizagem para a gente conseguir ultrapassar. Deus, né, colocou para a gente espiritual, tanto de iniciar lá no coronário. Mas para a gente conseguir ultrapassar, a gente tem que começar lá daqui, aqui que nós estamos, né, para aprender. Né? Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Não é aceitação como comodismo, é aceitar que nós somos impotentes, que nós somos prepotentes, né? O que nós temos aqui de aceitar, não acomodar. Então, é você aceitar as suas situações que precisa melhorar, né? Agradecer a Deus por a gente estar tendo essa oportunidade de estar tendo isso aí para melhorar, né? Humildade e mansidão. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio. Né? Não aceitar, né? A gente não vê, não quer aceitar. Ingratidão, sermos ingratos às vezes até com Deus, com Jesus. Não sei por que tudo isso acontece comigo, né? Só comigo, né? Mas não consegue olhar, aceitar, de ver que talvez o momento para refletir, para conseguir melhorar, evoluir, né? No caminho evolutivo. Orgulho e rebeldia. A gente vê que esses efeitos psicoespirituais estão interligados, né? Não são interdependentes. O quarto chakra, o cardíaco, é como eu falei antes, ele é a ponte, ele é o amor. Né? Então, é como se, né, dentro do coronário, né, o frontal, né, falando isso fisicamente, didaticamente, passando pelo laríngeo, ele vai chegar no coração e ele vai distribuir o amor. É como se fosse a sede, né? Porque nós já nascemos com isso. Né? Jesus, Deus já nos deu. Nós temos. Né? Então, basta a gente perceber que da doutrina espírita está aí aonde o quê? O autoconhecimento, a autotransformação, né? A nossa evolução, que é individual, mas nós temos aqui dentro, está dentro de nós, para conseguirmos evoluir. E aí a gente tem a hipoatividade é a indiferença nesse chakra. A pessoa não é capaz, ele fica indiferente, né? Ele não consegue se ver, não consegue enxergar o outro, né? Então, ele está aí. Então, na hipoatividade. Na hiperatividade, ele já tem o apego, né? Apego a tudo que está aqui. Né? Apego às pessoas, apego a outra pessoa, tudo que o outro fala, a verdade é daquela pessoa, ele não consegue refletir, né? Ele é apego a várias coisas, que às vezes a gente fala assim, apego, pensa só no material, bens materiais, também não deixa de ser, né? Mas é o apego que a gente tem, né? Como no mandamento de Jesus mesmo. A gente não consegue sair dos apegos daqui, que viemos aqui como uma escola,
né, para a aprendizagem e ficamos agarrados aqui ao plano terrestre. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. A compaixão, né, a aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Vocês estão vendo que quando chegamos aqui, não para, então você tem que estar interdependente. O fluxo da energia vindo pelo coronário, ele tem que estar circulando por todo. Chegando no cardíaco, ele vai estar circulando para os outros, ele sendo a ponte. Mas, para isso, olha quanta coisa que eu tenho que trabalhar. Para isso que eu estou aqui, né? Então, eu tenho que trabalhar a humildade e mansidão, a gratidão, a aceitação e a compaixão. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, né? O ego, a inaceitação, né? A gente não aceita, a ingratidão, o orgulho e a rebeldia. E, às vezes, a gente está em todos esses aí. Ó. Não pensa que a gente, né, esse aprendizado é muito difícil. O quinto chakra, o laríngeo, o conhecimento. Né? Então, é esse autoconhecimento, essa oportunidade que a gente tem também, né, de aprender, de estarmos aqui. Hiperatividade, sonegação e desprezo ao conhecimento. É o conhecimento divino, espiritual, do nosso papel que estar aqui, né? Não é o conhecimento só acadêmico também, está tudo ligado às leis naturais, né? As leis de amor, de justiça e caridade. Então, é esse conhecimento da gente estar aí universal. Hiperatividade, abuso do conhecimento. Então, é o abuso do que eu sei, eu domino esse conteúdo, eu dou conta disso, mas eu não dou conta de agir. Então, não é só teoria, né? Então, a gente tem que trabalhar mais. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Compreensão da verdade, compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Então, a gente consegue ir abrindo aí quando a gente vai conseguindo trabalhando lá, né, o raiz, né? Lá, ó, no pé no chão, que é aqui que nós estamos com a aprendizagem, e ir subindo para alcançar essa energia que vem lá de cima, conseguir circular, né, em todo o nosso corpo. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, incompreensão, egoísmo, indiferença e crueldade, inaceitação, ingratidão, orgulho e rebeldia. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de ver quantas coisas aí que a gente tem, né? Então, a gente precisa, né, crescer, né, evoluir, caminhar, né, e aprender aí. O sexto chakra, frontal, inspiração e intuição. Aí é onde que está, né, a maioria da questão mediúnica, né, da mediunidade, né, uma parte dos estudos, né, espíritas. A hipoatividade, ceticismo, né, a pessoa que, né, é cética. A hiperatividade, o misticismo. Né? Então, é místico, coloca tudo, né, culpa na espiritualidade, nas coisas que vão sendo colocadas. Virtudes essenciais responsáveis pelo esse equilíbrio. Discernimento, compreensão da verdade, compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Eu digo que, olha só como é que tem que pegar todos, né? Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, indiscernimento, incompreensão, egoísmo, indiferença e crueldade, inaceitação,
ingratidão, orgulho e rebeldia. E o sétimo chakra, né, o coronário, né, da onde inicia a nossa energia, né, a cor do espectro da cor branca, né, entrando, né, violeta para nós, e se não vai encontrando barreira, ele circula e volta, circula e volta. Hiperatividade, desprezo às funções psíquicas. Hiperatividade, abuso das funções psíquicas. Então, a gente vê aí, né, muitas pessoas com depressão, problemas de pânico, né, com muitas doenças relacionadas a isso, está ligado a isso aí, a hiperatividade ou a hiperatividade. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Entrega, discernimento, compreensão da verdade, compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, resistência, indiscernimento, incompreensão, egoísmo, indiferença e crueldade, inaceitação, ingratidão, orgulho e rebeldia. Coloquei isso bem mais de estar colocando isso, porque agora essa nova etapa, vou estar falando, ela vai estar ligada à compreensão desses psicoespirituais, né, da gente saber como trabalhar. Porque aí, em cada chakra desse, estão as doenças. E doenças essas responsáveis exatamente por isso aí. Por esses sentimentos egóicos, né? Por essa hiperatividade ou hipoatividade que a gente acumula e adoece, estimula as glândulas, né, os hormônios dela, que têm as funções, e acabam acelerando, colocando para a gente várias doenças. E aí, o Alírio, em 2 livros, né, Medite e Viva Melhor, ele tem 2 livros que ele vai estar falando da meditação de discernimento e a meditação e a visualização, que vai estar trabalhando exatamente os chakras com todos isso aí, tanto a hiperatividade e a hipoatividade. Então, ele coloca o quê? Medite um hábito saudável. Meditação, um caminho para desenvolver a saúde. Importante instrumento para desenvolver a fé. Propiciar o autoconhecimento e autotransformações, fundamentais para a aquisição da segurança pelo primeiro chakra. Por que é importante? Porque a gente tem que trabalhar primeiramente o primeiro, que é o pé no chão, né? É o segurança. Se nós sentirmos segurança, se a gente conseguir trabalhar bem os 3 primeiros chakras, nós vamos ter força de vontade e vamos começar a trabalhar, que a grande meta da doutrina espírita é o quê? O autoconhecimento. É a grande meta que Deus deu para nós, é o autoconhecimento e a gente evoluir, essa evolução moral. Né? E é através dos chakras, você sendo trabalhado, através da meditação, a gente começa a conseguir, né, fazer esse trabalho. Como funciona a meditação? Né? Muita gente acha difícil, né, parar, concentrar, né, acalmar essa mente tagarela que nós temos. Né? Mas como Haroldo Dutra sempre fala, né, no curso que ele deu e nas lives que ele tem dado, né, de autoconhecimento, meditação e autoconhecimento, a gente tem que olhar amorosamente para a nossa mente,
para nossos pensamentos e aceitar esse olhar, essa observação, sem punição, sem condenação, né? E sem culpa. Olhar, nós estamos aqui, viemos para aqui para aprender, né? Então, é isso, é essa aceitação, aonde ele coloca. Então, primeiro é perceber. Então, é a dificuldade que a gente tem de concentrar, né? Essa atenção. Então, a gente tem que começar por pouco tempo, um pouquinho de cada vez, a gente vai acrescentando, né? Não vamos fazer igual lá na Índia, né? Os hindus, eles conseguem ficar horas e horas meditando, mas eles já nasceram assim, eles fazem essa prática, né? Nós ocidentais é mais complicado, né? E principalmente que a gente tem que usar muitos órgãos sensoriais e nós somos muito ativos, né? Bem atípico do ocidental. Então, a gente tem como que funciona. O cérebro funciona mediante 4 categorias principais de ritmo. O beta, alfa, teta e delta. No beta é nós, né? Aí, ativos. É o nível do consciente exterior, dos sentidos sensoriais. E a gente está, quando você começa a meditar, coça o nariz, coça o pé, coça a perna, você dá vontade de tossir, né? E aí você os órgãos, aí você ouve alguma coisa que te atrapalha, que te incomoda, né? Você acaba vendo alguma coisa, então está muito ligado a nós, né? Aos órgãos sensoriais, os sentidos sensoriais nossos. Então é nós aqui consciente, né? É neste nível que temos a noção de tempo e espaço, né? Então, é aí que a gente tem isso aí. No alfa, é nele que acontece a meditação, né? E aí o Alírio vai estar colocando o tempo todo, além da meditação, a oração essencial, que se você consegue meditar, não precisa muito tempo, no momento que você conseguir, né, 1 minuto, 5 minutos, meditar, e até pela harmonização de uma música, né, ouvindo, você conseguir ali centrar um pouco, aí você vai ver a diferença de fazer uma oração, né? Então, você vai estar ligado aí. Então, nesse momento, você ainda está consciente, né? Mais um pouco mais relaxado. No teta, em estado de meditação, poderemos ainda entrar neste ritmo. Aí é mais difícil, mas aí a gente já começa a entrar no inconsciente, né? Então, fica o ritmo, ele fica mais calmo, é o ideal, mas a gente, né, o ocidental, é mais complicado. O delta é o nível do sono profundo, né? Então, para nós dormirmos inconsciente, existem vários autores, não espíritas, mas que colocam, né, que você pode dormir, mas o seu inconsciente, ele continua ouvindo, né, a meditação guiada, né, que você vai estar aí realmente, né, o sono profundo. Mas você consciente para trabalhar os chakras, né, ele não é bom. Como realizar a meditação? A concentração para a meditação, o ato de respirar. Então, quando a gente concentra, né, vamos dizer que é uma âncora, né, mas é natural para todos os momentos de exercícios, né, atividades, você concentrar na sua respiração nasal. O ar que entra pelo ar direito, pela narina esquerda, narina direita, o ar que entra e sai, está quente, está frio, como está entrando, está obstruído, né? Então, você, neste momento, quando você vai respirando, você já vai relaxando e vai conseguindo concentrar. É uma âncora, né? Quer dizer, é um ato de você estar respirando, abstraindo do mundo externo, então você consegue,
né, de relaxar e consegue concentrar. Há dois tipos mais práticos de meditação voltados para os ocidentais, que é onde a gente vai estar falando aqui, a do discernimento, e principalmente para os chakras, né? E a de visualização. Quando eu falo a meditação do discernimento, é a vigilância, né? Aonde Jesus falava o tempo todo para a gente, orai e vigiai. E está aí, a meditação do discernimento é a vigilância, é vigiar os seus chakras, é você olhar como que ele está. Então, na meditação, você vai estar exatamente fazendo isso aí. Então, consiste em focalizar a atenção, realizar uma observação amorosa de nós mesmos. Então, essa observação de nós mesmos. Como é que eu estou? Né? O que é? Quando eu fiz o curso de yoga, isso em 98, terminei em 98, eu fiz o curso para aprimorar, né? E eu nunca dei aula de yoga, daí da época, e aí a gente vê que eu começo a perceber, observar mais o meu organismo. Às vezes, quando eu estou com as vias aéreas superiores, né, tendo algumas secreções, eu já vejo que no momento em que você dorme, os seus esfíncteres relaxam. Então, aonde muita gente tem a secreção, você está com rinite, sinusite, essas secreções da via aérea vão lá para o ouvido. E aí você não percebe no início o que acontece, né? Você passa a ter uma otite. E vai assim por diante. Então, com o curso de yoga que eu fiz, né, o yoga, né, que é uma palavra masculina, a gente passa a se perceber antes dos acontecidos. Você começa a perceber antes, já começa a se precaver. Então, você passa a se auto-observar com os acontecimentos com você. Então, essa observação amorosa, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer com isso aí? De nossos pensamentos, emoções, comportamentos e sensações. Então, a análise clara e sensata da realidade que estamos vivendo. Então, isso aí nós chamamos de autoconhecimento. Então, você passa a se auto-observar. E aí você vai, o que eu tenho para aprender. Aí é onde estão lá aquele equilíbrio lá dos chakras, né? Então, a gente vai ter aí, o perceber, né? Primeiro, depois aceitar, não de forma de acomodação, essa observação amorosa. Então, você vai perceber o que você está, o que está acontecendo de sentimento, de emoções, de pensamento que você está em cada chakra. Então, você vai perceber, você vai aceitar, não é acomodar, é aceitar com a observação amorosa o que você tem ali. E nesse aceitar, você vai refletir, né? O que eu tenho que aprender e o que eu posso fazer, né? Então, o que eu tenho aí para aprender aí? Né? Então, no refletir aqui e depois ir para o agir. Então, eu tenho discernir, né? Então, eu refleti, discernir o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu tenho aí de aprendizagem, né? E agir, né? Não acomodar. O que eu posso fazer, qual a minha ação em relação a isso aí. Mas sempre olhando com esse olhar de observação amorosa. A meditação da visualização já é a concentração. E aí a concentração, ela está no orai e vigiai, que é onde você poderá estar mais consciente e que você poderá fazer uma oração para fazer e centrar melhor para te dar força, né? Deus dá força para você caminhar para o melhor. Eles associados, a gente consegue melhorar isso.
Quando fazemos uma visualização, estamos usando o poder do chakra frontal, concentração, o que também afeta o chakra coronário, que é a consciência, porque aí a gente está concentrando e a gente está consciente do que a gente pode estar ali. E ali vai ter um momento em que você vai poder, no agir, você visualizar você melhor, de que forma você estaria melhor lá no futuro. Que você vai poder, então você vai visualizar. E aí você vai visualizar e você poderá ir para um campo florido, com árvores, tal, e como é que você vai estar melhor, né, dentro desse processo de evolução, de aprendizagem, né, dentro do seu chakra. A prática da visualização, portanto, vitaliza todo o sistema, podendo, desse modo, ter um efeito benéfico na nossa saúde. Então, a meditação, ela associada também à oração, está naquilo que Jesus já nos ensinava a meditar, né? Orai e vigiai. Em momentos de meditação, a querida mentora Joana de Ângeles nos oferece a oportunidade de refletir, de meditar para uma mudança imediata de comportamento mental e moral. Vocês viram que essa questão da meditação, do discernimento e a visualização é a oportunidade que a gente tem de aprendizado, de melhorar, de transformar o nosso comportamento mental e moral, renovando-nos intimamente. E aí ela diz, recorre à meditação, pois é o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhou. Então, é aí, né? Eu fui mais além, né, de Alírio, os chakras das mãos. Aí eu associei a questão de Haroldo, né, que fala, né, no Mindfulness que você pode fazer exercícios físicos, né? Você pode lavar uma louça, você pode fazer alguma coisa e pode estar meditando, né? E meditando através dos chakras, numa caminhada, nós temos os chakras nas nossas mãos, em que você poderá estar circulando conforme estar aí. Então, a gente tem na mão, quer dizer, aqui o vermelho, né? O chakra básico, você vai circulando. Você vai tirando a energia, você relógio, anti-relógio, você vai puxando energia. Depois você tem o sacral, o sacro, que é o laranja. Depois você vai para o terceiro, né, o plexo solar amarelo. O quarto, que é o verde, é o cardíaco. O quinto, que é o laríngeo. Então, você vai nessa sequência, passando dos dedos, conforme você vai tendo. Na reflexologia, você puxa isso aqui, vai, sobe, vem para a ponta do dedo e circula. Horário, né? Você está tirando o excesso de energia. Você, anti-horário, você está colocando energia, né? Puxando ali. E aí você tem aí o sexto chakra frontal, né? Que é o índico, o anil, e no meio da palma da mão a gente tem o coronário, que também pode ser feito. Então, você pode fazer isso aí, equilibrar as suas energias, eles estão ligados, esses pontos da mão, né? Estão ligados às glândulas dos chakras, ok? Então, a gente tem ela aí também, que a gente pode estar fazendo caminhando, né? A gente pode fazer, quer dizer, numa caminhada, você pode estar equilibrando eles. Então, como vocês podem ver, as energias dos chakras que trazemos no corpo fluídico do espírito são fundamentais para nosso equilíbrio físico e mental,
todos os esforços para equilibrar essas energias devem ser realizados de modo que alcancemos a saúde espiritual num processo de autocura. Eu acabei não falando. Quando a gente está meditando do discernimento, essa observação amorosa, a gente pode colocar a palma da mão direita em cima de cada chakra e pensar naquela cor, né, na cor deles, né, e naquele momento, na meditação de discernimento, você vai fazer essa observação amorosa e você vai ver o que você precisa melhorar. Então, coloca a mão direita, né, em cada chakra, né, vou colocar em cima que é mais fácil, e você, a mão direita, e pensando na cor, e você vai observar amorosamente o que está precisando melhorar nisso aí. Ok? Muito obrigada. Quero agradecer a nossa irmã Eliane pela exposição, pela contribuição em nosso progresso espiritual e moral, né? Queremos ter a alegria de ter você conosco mais vezes. Teremos, então, uma prece de encerramento. Queremos, Pai nosso, que estás no céu, na terra e em nossos corações. Neste momento, de início do nosso trabalho, agradecer e pedir as bênçãos às vidas que tiveram a sua parte nessa encarnação encerrada no dia de hoje, com tantos milhares de pessoas por esse planeta e, de modo particular, em nosso Brasil. O Pai nosso que estás no céu, que é dono de toda vontade, que é dono de todos os desígnios, nos abençoe neste momento em que vamos iniciar a tarefa mais bela da nossa semana, que é a missão de transformar para ter sorriso, de colorir o ambiente. Ah lá, obrigada, viu? Gratidão. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Essa família hoje arrasou em nome do Senhor. Obrigado por tudo, pessoal. Boa noite a todos. Ah, o Wilson gostou, né, Wilson? Boa noite a todos. Muito alegre. Arthur. Obrigado, Aline. Um Arthur foi abraço. homenageado hoje. Um abração, hein? Um abraço a O todos. Wilson está todo bobo. O Wilson está todo bobo. Arthur foi homenageado. Um beijo no coração de todos, gente. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem, a já todos. Obrigado, Até a próxima Pedro, reunião. Esse o Dilson é o garimpeiro do amor. O Dilson é o garimpeiro do Quem sou amor. eu? É O verdade. irmão José falou que o maior título no Evangelho é de servidor. Humilde, eu sou um instrumento enferrujado. Quem manda é o Eurípides, ele que tem todo o Mas o mérito. importante é que é um enferrujado que está funcionando, ué. Você é um servidor igual aquele lá da NASA. É um servidor da NASA. Aquele servidor gigante. Hoje a gente teve um brinde, né? A voz da Aline realmente é Aline, lindíssima. Que Deus abençoe a sua voz. Abriu, Gratidão, Giovana. Obrigada. Obrigada. Aline, você viu? Eu li a Vida Feliz, a lição falou sobre amizade, viu? Que legal. Incrível. Que coisa impressionante. Coincidência que não... É. Mas eu abri Não é ale... por acaso, né? Tudo Eu é abri a- certinho. Aline, eu abri aleatoriamente, que o acaso não existe. André Luiz disse que acaso não existe. Louvado seja nosso Senhor, né? Venha. Boa noite a todos, gente. Muita paz Boa a vocês. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.